Provérbios capítulo 25, versículo 22. Na versão Ara diz assim, que é uma continuação do versículo, tá? Porque assim lhe amontoarás brasas vivas sobre a cabeça e o Senhor te retribuirá. Na versão Almeida Corrigida diz assim, porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça e o Senhor tu pagará. Na versão na linguagem de hoje diz assim como o vento, porque assim você o fará queimar de remorsos e vergonha, e o Senhor Deus recompensará você. Na linguagem contemporânea diz assim, sua bondade o deixará sem ação, e o Eterno recompensará você. Na versão parafraseada diz assim, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor dará a você a recompensa. Então vamos lá, vejam só, o texto diz que, primeiro, é uma continuação do versículo anterior, né, do 21. Ou seja, fazer o bem ao inimigo, mesmo quando ele não merece, você vai provocar um efeito moral e espiritual na vida dele. Certo? Quando você vai amontoar brasa viva na cabeça dele, ou seja, a cabeça dele vai ficar quente, ele vai começar a repensar os conceitos dele em relação a você. Então, brasa viva, na época do tempo bíblico, é uma metáfora para falar sobre vergonha e arrependimento. Você vai fazer o indivíduo sentir vergonha e se arrepender do que ele queria fazer com você e do que ele fez. Quando alguém faz mal a gente e recebe a bondade de volta, isso vai gerar um peso na consciência. É como se a pessoa sentisse um calor na própria cabeça. A cabeça vai ficar quente. Vai começar a ficar pensando, meu Deus, eu fiz esse mal e o que eu recebi foi isso. E aí as próprias pessoas que estão ao redor dizem, tá vendo? Estou fazendo mal àquele homem, é mulher dele, os filhos, pai, estou fazendo mal àquele homem quer o bem do Senhor e quer o bem da gente. Pare com isso. Né? Pare com isso. Pare com isso. E aí ficam no juízo da pessoa. Pare com isso, porque as pessoas não querem viver em guerra, querem viver em paz. Então, quando alguém faz um gesto desse, quebra esse ciclo de hostilidade. E o agressor é exposto ao seu próprio erro, sem que você tenha que se vingar. Eu vou contar um exemplo de uma briga de dois fazendeiros. Um fazendeiro foi colocar uma cerca, irmão André, e adiantou meio metro no terreno do outro. Entrou meio metro. Os empregados colocaram meio metro porque ele mandou colocar. Quando ele chegou, o outro dono chegou que viu aquilo, o que é isso? Não, o patrão mandou colocar. Mas isso aqui está invadindo minha terra. Aí o senhor vai conversar com ele. Aí foi conversar com ele. Veja só, os seus funcionários invadiram minha terra, uma parte da minha terra. Ah, na terra, né, onde ele botaram a cerca, a terra é minha. Como é? Tá certo. Então a gente vai resolver de outra forma. Aí ele voltou para casa, foi pegar a espingarda. E aí voltou. Aí no caminho pensou, eu vou matar ele e vou me tornar inimigo da família dele e minha família com a família dele. Meus filhos se dão bem com os filhos dele. E a partir de agora, meus filhos vão ser inimigos dos filhos dele, os filhos dele meus inimigos. Ele disse que chegou e fez o seguinte, voltou para casa, guardou a espingarda, foi na casa do outro fazendeiro. Quando o outro fazendeiro viu, pensou que ele ia fazer alguma coisa, estava com os capangas ao redor e disse assim, eu vim em paz, eu vim dizer uma coisa, o senhor pode ficar com aquele pedaço de terra para o senhor, eu não quero briga com ninguém. E deu as costas. Aí o indivíduo olhou e disse, não, eu não quero terra de ninguém. Chamou os funcionários e disse, não, agora eu vou lhe dar um pedaço da minha terra. E ficaram os dois, dizendo que a terra era dele, eu vou dar a minha parte na sua, e no final, foi o que aconteceu, eles voltaram para lá e o dono mandou botar a terra na cerca no lugar certo. E viveram em paz. O que foi que ele fez?
botou um peso na consciência do outro, porque todo mundo, funcionário, os capangas, tudo viram, rapaz, vê mesmo, o homem não quer nem briga, o homem disse, tá certo, pode ficar com a terra para você. Pode ficar, tá certo? Isso aí é amontoar a brasa na cabeça, ou seja, fazer o indivíduo ter peso na consciência. E eles continuaram em paz, e ele disse que ele fez errado, aí o indivíduo admitiu que fez errado. Não, eu fiz errado, devia ter feito isso não, entendeu? Eu quero bem a você, a sua família, seus filhos se dão bem com meus filhos, e a gente não pode ficar brigado. Então, é um gesto que quebra essa hostilidade, certo? Então, quando o texto fala em amontoar brasas, ele também dá a ideia que na antiguidade a ideia de amontoar brasa era juntar a brasa. O que é que a gente faz? Ainda hoje, quando você faz uma fogueira e a brasa está separada, você junta a brasa para ter mais fogo, né? E ter calor. Elas se ajuntam, as brasas que estão apagadas começam a acender de novo, e aí vai aumentar o calor. E se você abanar um pouquinho mais, botar uma madeira, uma coisa, volta o fogo, não é verdade? Então ele diz que amontoar brasas aqui é fazer o indivíduo ter na mente luz e calor em função daquela decisão que ele tomou. Decisão errada. Né? E a ideia de aborrecer aqui é aquela ideia de um inimigo que vem com maldade, vem fazer o mal a você e você vai retribuir com bondade. Certo? E continua dizendo que o Senhor te retribuirá. Aqui, a ideia do Senhor retribuirá é o seguinte. Primeiro que você não vai fazer o bem esperando o reconhecimento da pessoa. Certo? Então a recompensa não vem do inimigo. Você não espera a recompensa do inimigo, você vai esperar a recompensa de Deus. O princípio de fé aqui é o seguinte. Deus agirá com misericórdia com você da mesma forma que você agiu com misericórdia com o outro. Deus ouvirá as suas orações porque você agiu com misericórdia e perdão com o outro. Lembra de uma frase que tem na oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso é: Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Perdoai as nossas ofensas, as minhas, assim como eu perdoo a ofensa dos outros. Não deixe cair em tentação. Ou seja, perdoe as minhas ofensas assim como perdoa os outros. Então Deus vai começar a perdoar você, vai agir com misericórdia com você, porque você age com misericórdia com o outro. Da mesma forma, quando a gente tem, naquela parábola do devedor, o indivíduo devia uma quantidade, eu já preguei sobre isso aqui, devia uma grande quantidade a um rei de dinheiro, que não tinha como ele pagar, e ele foi lamentar diante do rei, pedindo misericórdia. O rei disse, está certo, não vou prender ele não, vou ter misericórdia com você. Aí ele sai, encontra na esquina uma pessoa que devia a ele, uma quantia bem pequena, e ele pega a pessoa e pede para prendê-lo porque ele devia. Aí o rei fica sabendo, porque um dos soldados conta para o rei, né, um dos auxiliares do rei conta ao rei, e aí o rei chama ele e diz, por que você não perdoou a dívida dele? Eu não perdoei uma dívida que você não podia pagar. E você não teve misericórdia. Então, já que você não teve misericórdia com ele, eu não vou ter misericórdia mais com você. Quem vai ser preso é você, ele vai ser solto. Pronto. É a parábola do devedor. Certo? Então, o Romanos 12, 20 diz que se teu inimigo tiver fome de comer, se tiver fome de beber, e ele diz que você vai amontoar brasas vivas. Paulo explica que a gente não deve vencer o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Está lá em Romanos 12, 21. E isso aqui faz parte da justiça pacificadora do reino de Deus. A justiça que pacifica é a justiça que paga o mal com o bem. Certo? Então, quando alguém prejudica você, é melhor você responder com bondade. E eu continuo dizendo, é difícil, mas faça o esforço. E você vai ver o resultado. Você vai ver que vai mudar a relação, vai distender a relação. A pessoa vai olhar para você e dizer, é a pessoa boa. Entendeu? Já tem tanta gente ruim no mundo e a gente não pode eliminar os que têm bondade. Né? Então a sua recompensa muitas vezes não vai depender da gratidão do outro, mas da fidelidade de Deus. E a bondade, meus irmãos, constrange um coração duro. Certo? O coração duro só é tocado quando ele recebe o oposto do que ele esperava. O indivíduo esperava maldade, esperava vingança.
Aí você vem com bondade. Aí ele toma um susto. Né? Toma um susto. Isso eu já vi acontecer na minha casa, com meu pai. O vizinho queria a maldade dele, ele chegou e fez um ato de bondade. E o indivíduo ficou sem saber o que fazer. Olha, o indivíduo ficou tão desconcertado que ele parou de falar do meu pai. Parou de falar. Não com meu pai, parou de falar dele. Ele só vinha dizendo aos vizinhos, porque ele não presta, porque ele é isso, porque ele é aquilo outro. Aí meu pai fez um ato de bondade. O indivíduo ficou desarmado, não tem mais. E dizer o quê? E diante dos outros, todo mundo ficou ouvindo. Rapaz, não era nada daquilo que ele estava dizendo. E o indivíduo não soube da bondade, e só soube da bondade porque a bondade foi minha mãe, né? Que fez a bondade a pedido do meu pai. E aí, o vizinho só soube depois. E aí, meu pai ia passando, o vizinho, olha, bom dia. Muito obrigado, viu, por aquilo que você fez e tal. E não estava se dando bem, né? Não, muito obrigado por aquilo que você fez. Meu pai disse, não tem problema nenhum, vamos seguir em paz. Não, só isso, meu pai seguiu a vida dele. Não, assim, não é obrigado a gente ficar na casa do cara e viver com ele, não. Só faz a bondade e segue a vida. Entendeu? Então, isso é algo que destrava, né? Uma força que destrava, uma força espiritual que destrava a vingança, que desarma a vingança, né? Porque, meus irmãos, quando você trata bem a quem nos trata mal, Deus vai agir em nosso favor. Porque foi exatamente assim que Deus agiu conosco. O homem deu as costas a Deus, continua dando e vai continuar dando as costas, mas Deus não há de vencer o mal, mas vai vencer o mal com o bem, né? O maior exemplo é Jesus. Venceu o mal com o bem. Quem que dá a vida pelo outro, meus irmãos? Alguém dá a vida pelo outro? E pelo inimigo, é que não dá mesmo. Ele pode dar a vida pela mulher, pelos filhos, mas pelo inimigo? Não. Aí é demais, né? Não é assim que o pessoal diz, né? É demais. Né? Mas aí o reino de Deus quer quebrar o quê? Esse ciclo de vingança, né? É colocar a misericórdia na prática para botar fogo e calor na cabeça do indivíduo e no coração dele. Ou seja, o coração mais frio vai ser aquecido com as contradições que o indivíduo tem dentro dele, de desejar o mal de quem quer o bem dele. Como é que vai funcionar essa cabeça? Como é que vai funcionar, né, irmão André? Você faz o bem e o cara quer seu mal, ele entra numa crise. Ele vai entrar numa crise, ele vai ficar sem saber o que fazer. E o pior é que se ele fizer um mal contra você, as outras pessoas estão vendo. Aí você paga com bem, ele vai ficar pior ainda. Vai aumentar ainda mais a dor na consciência dele. Então a gente não deve se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Amém? Amém.